Olá pessoal, hoje o meu grupo, formado por Guilherme Roberto Ferreira, Raniel, Brenda e Maria Eduarda, vamos apresentar um trabalho de inglês sobre o outsider Dr. Enéas Carneiro. Somos da turma do segundo ano C, orientados pela professora Juliana Moraes Rodrigues. Quem foi Enéas Carneiro? Enéas Ferreira Carneiro nasceu em 5 de novembro de 1938. Foi um político, médico, cardiologista, físico, matemático, professor e escritor brasileiro. Ficou conhecido com o bordão "Meu nome é Enéas". Nasceu em Rio Branco, no Acre, no dia 5 de novembro de 1938, filho do barbeiro Estáquio José Carneiro, ex-funcionário da antiga Companhia de Navegação Costeira e dona da casa de Mina Ferreiro Carneiro. Com 19 anos, mudou-se com a mãe para o Rio de Janeiro após o falecimento de seu pai, para ingressar na Escola de Saúde do Exército e na Escola de Medicina Cirúrgica, no Rio de Janeiro, atual IME-Rio, tendo sido aprovado em primeiro lugar nos dois vestibulares. Então, pessoal, sobre a sua carreira, em 1960, Enéas Cordeiro entra para a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e 2 anos depois ingressou nos cursos de Matemática e Física. Entrando no lado político, conheceu sobre o comunismo e socialismo quando jovem e chegou a ser um militante seguidor dessas ideologias. Porém, na fase adulta, abandonou totalmente essas ideias e foi para o lado conservador. No ano de 1965, se formou em medicina, tendo auxiliado até o momento mais de 5 mil cirurgias, sendo ainda premiado com a Medalha Marechal Hermes por cumprir a função de forma intelectual e pelos seus atos ao Brasil. Em 1963, 3 anos depois, se formou em matemática e física e aos 30 anos de idade já era médico, matemático e físico. Em 1975, terminou seu mestrado em medicina e apresentou seu trabalho conhecido como eletrocardiograma, que foi de suma importância para a medicina em escala mundial. Seu lado outsider. Enéas se mostrou diferente do senso comum da época, desde o momento em que criou o PRONA, Partido da Reedificação da Ordem Nacional, seu próprio partido político, que surgiu em 89. Nessa mesma época, já era considerado um proeminente conservador, sendo contra o liberalismo e as privatizações, e contra o comunismo, que naquela época estava em ascensão no Brasil. No mesmo ano, na primeira eleição presidencial que o país presenciava em quase 26 anos, Enéas se candidatou representando seu partido, o PRONA, possuindo como número os dígitos 56, e possuía cores verde e amarelo, as quais representavam muito bem seu senso patriota, e como se apresentava aos outros. Quando lhe era feita a pergunta se era de esquerda ou de direita, fazia questão de responder com ênfase nacionalista, já que em toda sua trajetória política fez duras críticas aos dois lados dos maiores espectros políticos da época. Criticava os ideais do Estado mínimo e os liberais, afirmando que as privatizações interessavam apenas aos grandes milionários do exterior. O eletrocardiograma. Escrito em 1977, este livro trata do eletrocardiograma que se constitui um dos elementos primordiais da análise de uma emergência. A interpretação pronta e correta de um traçado eletrocardiográfico pode salvar, numa questão de segundos, a vida de um paciente. Por isso, o estudo deste exame torna-se primordial aos profissionais da saúde. Um grande projeto nacional. Escrito em 1994, esse é o livro da campanha para a presidência do Brasil do candidato Enéas Carneiro, do Partido da Reedificação da Ordem Nacional, conhecido como PRONA. O livro foi escrito para as eleições de 1994 e mostra todo o conhecimento e preocupação pelo Brasil que o Dr. Enéas Ferreira Carneiro tinha. O Brasil em Perigo. Escrito em 1996, o livro simula um diálogo entre o político Enéas e um cidadão fictício. Enéas critica as medidas econômicas adotadas no Brasil na década de 90. Destaque para as riquezas, como o mineral nióbio, que aqui era extraído e vendido a preço de banana no exterior, e os juros pagos pelo governo em decorrência da dívida interna. Em 6 de maio de 2007, aos 68 anos, Enéas Carneiro faleceu em sua casa, vitimado pela leucemia mieloide aguda, após ter desistido do tratamento quimioterápico e abandonado o hospital onde era tratado,
o Hospital Samaritano, por acreditar que seu tratamento não mais surtiria efeito. Bom, aqui estão as referências bibliográficas e esse foi o nosso trabalho sobre o Outsider Dr. Enéas Carneiro. Espero que todos tenham gostado. Muito obrigado pela atenção.